Galera, é o seguinte, assim que o PS4 chegou, ele teve 2 anos de tentativa para trazer jogos que pudessem tornar popular o que de fato ele conseguia fazer com todo o poder dele. Ele precisava ser reconhecido por alguma coisa. Eu lembro que esse foi um período bem árduo, porque a geração do PS3 conseguiu mostrar todo o poder dela a ponto de se sustentar bem até hoje, e superar a geração desse console não foi uma tarefa fácil. Claro, de uma forma geral, sabemos que títulos surpreendentes não aparecem toda hora, ainda mais considerando que a geração anterior já havia feito. Então qualquer pessoa que tivesse comprado o novo console sabia que, para ele poder se destacar diante do PS3, ele precisava usar o poder dele em sua totalidade com muito mais frequência. E esperava por isso, obviamente. E eu fui uma dessas pessoas, inclusive. Só que para isso acontecer e o console conseguir mostrar que era superior ao PlayStation 3, precisava existir um jogo que fizesse o PS4, logo no começo de vida, atingir algo próximo da perfeição, alguma experiência que conseguisse fazer a gente separar o que era um jogo de PlayStation 4 do que era um jogo de PlayStation 3, porque, como já sabemos, a geração do PS3 foi surpreendente. E olha que coisa, isso de fato aconteceu, uma experiência que consegue superar até mesmo muitos jogos que são lançados hoje em dia, foi lançada no PS4. Mas não foi fácil. E olha, a verdade é que o PS4 continua muito em alta graças à qualidade dos jogos dele, e por isso eu quero te ajudar a conseguir o seu, e a Forte Games tá comigo nessa. Na Forte Games você tem mais chances de conseguir o seu PS4, vou te contar o porquê. Comprando seu PS4 à vista, aqui você tem um bom desconto para poder melhorar ainda mais o valor do seu produto e conseguir finalmente comprar o seu console. Mas se por algum acaso você quiser, você também pode optar pelo parcelamento em até 12 vezes para não pesar no seu bolso. E o melhor é que esses benefícios aparecem também para o PS5. Ficou muito mais fácil de você migrar para o PS5 com a Forte Games, porque além de todas essas facilidades no pagamento, aqui você encontra até versões do console que já vem com o jogo, o que te ajuda a economizar. Inclusive, seja no PS4 ou no PS5, além de todos esses benefícios, o frete é de graça. Não, você não ouviu errado, você não precisa pagar nada para o seu produto chegar em cerca de 5 dias na sua casa. As facilidades são tantas que todo mundo já está correndo para aproveitar os preços da Forte Games. Os produtos chegam lacrados super rápido e seguros na sua casa. Essa segurança é tanta que também aparece para poder proteger o seu dinheiro, porque a loja usa o Mercado Pago e você pode perguntar a qualquer momento qual o status do seu pedido no WhatsApp para eles, porque tem gente disponível para te atender lá a todo momento, para você não ficar preocupado. E quando seu produto é enviado, você recebe até uma foto com o código de postagem. Ou seja, essa é a sua chance de garantir o seu console. Vai para Forte Games sem perder tempo. Link no comentário fixado e na descrição. Talvez você não se lembre, mas o dia em que o PS3 decretou o próprio fim foi no dia em que a Naughty Dog lançou o The Last of Us para ele. Não existia nenhuma possibilidade daquele jogo fazer algo além do que o que ele fez naquela plataforma. Na verdade, ainda me surpreende que ele tenha conseguido rodar nela. Por isso, depois de alguns lançamentos que não criaram muito impacto para minha experiência com o PlayStation 4 em mãos, posso dizer que a Naughty Dog conseguiu fazer algo próximo da perfeição, que distinguiu o PlayStation 4 de qualquer outra experiência do PlayStation 3, logo 2 anos após o lançamento do novo console. E isso aconteceu de inúmeras formas com o novo Uncharted dela. Não é como se ele tivesse determinado apenas o patamar que os próximos jogos da empresa deveriam atingir, fazendo com que, por exemplo, The Last of Us chegasse e impressionasse ainda mais. Ele também conseguiu determinar uma régua de qualidade que estimulava os desenvolvedores a serem mais ambiciosos com seus respectivos jogos, extraindo o máximo do que o PlayStation 4 poderia oferecer e assim criando a diferença que a gente tanto está procurando entre o PlayStation 4 e o PlayStation 3. E foi a partir daí que tudo começou a mudar para o PS4. Lembra de como os jogos do PS3 conseguiam impressionar, mas para isso precisavam colocar os personagens em corredores estreitos e, em muitos casos, em sequências scriptadas em que o jogador não tivesse muito controle do que estava acontecendo? O PS3 foi um console incrível, mas até por naquela época os desenvolvedores usarem bastante da criatividade para driblar limitações técnicas, a linearidade sem dúvida foi algo muito explorado no período para poder trazer cenas incríveis para o console. E o resultado é o que vocês já conhecem, mas o fato é que isso passou a não ser mais necessário com o PS4. Eu lembro que eu fiquei algumas boas horas imerso no mundo de Uncharted 4. Nenhum outro jogo conseguia chamar a minha atenção. Há muito tempo não surgia um título capaz de fazer algo assim comigo nas jogatinas. Era o jeito de contar a história, ou talvez até a gameplay divertida. O jogo te prende, e isso é um fato. Mas um sentimento inesquecível nesse período que estava em falta na minha experiência com o PS4 foi o sentimento
sentimento de novidade geracional, aquele sentimento de ligar o console e dizer que aquilo é algo de nova geração realmente. E em 2016, Uncharted conseguiu resgatar isso pra mim. E sim, já sabemos que jogos como Killzone e Shadowfall também foram surpreendentes, só que o ponto é que depois de Uncharted, ao invés desse tipo de lançamento acontecer de maneira pontual, o console da Sony começou a receber cada vez mais e mais experiências que se diferenciavam da geração passada, e esse era o objetivo mais difícil de ser atingido. O primeiro impacto de Uncharted 4 para ele fazer frente até mesmo com os jogos de hoje em dia no PS5 usando um PS4 não é fraco, e é um impacto que começa com a nova tecnologia da época que a Naughty Dog usou nos personagens. Vamos comparar o que foi feito usando o Nathan Drake do último jogo da franquia lançado para PS3 com o Nathan Drake que apareceu no PS4. Não precisa ser nenhum especialista ou estudar a fundo sobre o assunto para saber qual é a diferença proeminente entre os dois, porque essa diferença basicamente é o realismo. Se formos além e compararmos com o Joel do The Last of Us de PS3, que é um modelo superior ao do Nathan Drake de Uncharted 3, lançado também para o PS3, ainda assim vamos encontrar uma diferença brutal entre eles dois, porque aqui a gente consegue ver literalmente uma diferença entre o PS4 e o PS3. Nathan Drake, com todo esse realismo, praticamente conseguia se tornar um personagem fora da tela e dar vida àquela frase icônica que a gente sempre falava desde a era do PS2. Não tem como ser mais real que isso. O jogo parece de verdade. Para ter uma ideia da força dessa frase, como Nathan Drake é um personagem tão realista no PS4, mesmo considerando os padrões atuais, é só comparar o personagem no PS4 com o Joel de The Last of Us Remake que roda no PS5. As diferenças existem na qualidade em favor do Joel no PS5, obviamente, mas as tecnologias aplicadas são basicamente as mesmas. Isso aconteceu porque Nathan Drake tem 3 recursos fundamentais aqui que são aplicados na pele do modelo dele para poder gerar o realismo. O primeiro recurso é o espalhamento de subsuperfície. Esse recurso faz com que a luz penetre realisticamente na pele do modelo e faz com que ela se comporte de maneira distinta de acordo com a iluminação de cada local, o que quer dizer que o comportamento da luz vai atuar de maneiras distintas na pele dele, variando de ambiente para ambiente, dando um grau de realismo ainda maior e fazendo com que o personagem se adeque melhor a cada ambiente em que ele vai, porque a tonalidade dele vai estar sempre de acordo com o padrão de luz daquele local. O segundo recurso é a deformidade. Aqui já era muito comum nós encontrarmos personagens com um normal map, que acrescentava relevo nos modelos, ou porosidade, que adicionava pequenas imperfeições na pele em si. Esses são recursos que vieram da geração do PS3 e foram usados em alguns jogos lá. A grosso modo, então, a deformidade é uma espécie de combinação desses dois efeitos, só que com a maior capacidade do PS4, ela aparece em larga escala e em uma qualidade muito superior por aqui, gerando uma diferença de como esses recursos eram usados no PlayStation 3. Agora, ela consegue dar mais realismo e sutileza a todo o rosto do modelo, mesmo que a expressão se concentre nos olhos ou na boca. Por exemplo, se Nathan fizer uma expressão que realce muito a boca dele, toda a área em torno da boca vai corresponder a isso, gerando deformidade ali. A boca não vai ser o único elemento que vai estar se mexendo. Toda aquela área que corresponde ao entorno da boca vai ter alguma reação. E isso dá a sensação de que estamos vendo um ator ali, e não um personagem criado virtualmente. Gera realismo. O que nos leva para a próxima etapa, porque no terceiro recurso temos um sistema de movimentos do personagem. No PlayStation 4 não existe até hoje um modelo que tenha a variedade e complexidade de movimentos que Nathan Drake tem. E não é exagero. A tecnologia obviamente foi aprimorada em The Last of Us Part 2 e traz ainda mais realismo para esses movimentos, mas como o jogo tem um ritmo mais lento, não dá margem para mais movimentos serem vistos numa única cena, algo que não acontece em Uncharted 4, porque ele tem um ritmo muito mais rápido. Nathan consegue reagir de forma dinâmica até mesmo se ele estiver parado pegando uma simples cobertura numa troca de tiros. Ele também vai correr de diferentes maneiras dependendo do que estiver acontecendo no cenário. A primeira vez que eu vi isso em atuação, também foi a primeira vez que um jogo me passou de verdade uma sensação de que eu estava controlando um filme. Os personagens não eram apenas bonitos, eles também tinham uma capacidade de se movimentar como nenhum outro jogo tinha conseguido fazer até então. Era tudo muito vivo, muito dinâmico, e toda essa dinâmica se estendeu para os cenários, porque até então a gente já entendeu como os personagens são realistas, mas os cenários não ficaram nem um pouco atrás. As ilhas paradisíacas de Tomb Raider 3 que te colocavam em selvas cheias de armadilhas, ou as tumbas do primeiro game de Lara Croft que te causavam uma sensação de isolamento, apareceram por aqui, mas com muito mais realismo. Tomb Raider sempre foi uma escola para inúmeras franquias, e com Uncharted não seria diferente. Além disso, Uncharted fazer tão bem o que clássicos com Lara fizeram foi importante, porque durante um certo período, Rise of the Tomb Raider foi exclusivo do Xbox One e veio com um padrão visual
visual altíssimo também. O PlayStation precisava ter algo à altura. Por isso, em cenários bem específicos, o sentimento de que Tomb Raider faz parte da alma desse jogo é inegável. Uncharted 4 fugiu dos corredores estreitos do jogo anterior que rodava no PlayStation 3 e agora, com o PS4, com bastante frequência coloca a gente no meio de cenários amplos paradisíacos, com aquele mesmo sentimento de Tomb Raider. Toda aquela qualidade dos personagens foi trazida para esses ambientes também. Só que cenários com tanta qualidade só foram possíveis porque o jogo não se concentra no que os estúdios estavam se concentrando para os seus jogos nesse período da geração, que era a qualidade das texturas ou a qualidade das sombras. Ele queria ir um pouco além. E sim, aqui temos um jogo que roda em 1080p de resolução e valoriza elementos como a geometria, as sombras e tudo mais. E pro período e considerando o padrão visual que ele tem, ter 1080p foi de fato bem impressionante. Essa resolução dava margem para mais detalhes nessas superfícies serem inseridos porque ela poderia mostrá-los em tela. A resolução tem essa capacidade de mostrar detalhes minuciosos e você pode ver esse tipo de coisa minuciosamente em cada área que você explorar. Só que não para por aí, porque o que realmente brilha nesse jogo são os efeitos inovadores que ele conseguiu trazer para a jogatina. Esse foi um dos primeiros jogos do PS4 a trazer um sistema de iluminação global pré-calculada. E eu gosto de citar isso porque a iluminação global desse jogo afeta diretamente os ambientes internos, fazendo com que muitas vezes eles se tornem tão deslumbrantes quanto os ambientes externos, servindo quase como uma crítica para outros estúdios. E só foi possível graças ao PS4, algo que eu vou explicar agora. Normalmente, quando um jogo é construído com muita ênfase em paisagens abertas, é porque é a direção de arte que está sustentando a parte gráfica daquele jogo na maioria das vezes. Isso nem sempre quer dizer que os efeitos visuais vão ser efeitos ruins ou efeitos bons, mas com toda certeza, se colocarem esse jogo com cenários em portas fechadas, fica claro que eles não conseguem impressionar tanto quanto nas áreas abertas, porque elas é que foram o foco da direção de arte para impressionar o jogador. E as áreas abertas, de fato, têm esse poder. Você consegue inserir muito mais elementos e muito mais cores para poder brincar com isso. Cenários fechados te limitam, porque normalmente trabalham com muita luz indireta, e isso acaba dificultando para poder impressionar o jogador. E é nesse ponto que a iluminação global da Naughty Dog consegue impressionar. Em diversos trechos, a beleza dos ambientes externos consegue chegar até os ambientes internos apenas porque a iluminação global do jogo faz com que esses dois ambientes conversem entre si. Por exemplo, em grandes estruturas abandonadas no meio de uma floresta, apenas uma pequena parte da densa vegetação verde faz com que essa cor colabore com a luz ambiente para trazer beleza para o local, e isso acontece porque essa parte da vegetação está invadindo aquele ambiente interno. Então, a coloração daquela vegetação consegue trabalhar em cima da iluminação do local e torná-lo um pouco mais bonito. Isso não acontece uma, duas ou três vezes, isso acontece durante o jogo inteiro. Qualquer elemento do ambiente externo que invada um ambiente interno aqui é considerado para participar da iluminação global, e isso traz visuais incríveis para o jogo mesmo nessas partes internas. Foi um mecanismo extremamente inteligente para poder impressionar por aqui. Mas isso foi apenas um disclaimer para os cenários internos, ok? Porque a iluminação global ainda não era algo tão popular nessa época, então muitos desenvolvedores não sabiam como trabalhar os cenários internos dos seus jogos, e Uncharted conseguiu se distinguir disso. Só que o que eu gosto mesmo é de me sentir numa ilha paradisíaca e inóspita nesse jogo e ver o comportamento dela, observar o quão viva e dinâmica ela consegue ser. Foi a perfeita transição do que um jogo como Tomb Raider 3 fez para cá, pro PlayStation 4. As texturas são bonitas, a densidade de elementos também é, mas nada se compara a parar no meio do cenário amplo aqui e apenas observar ele acontecendo. O vento impacta de diferentes formas no ambiente, por exemplo. No meio de uma tempestade, ele tende a ser mais agressivo e a se mexer com bastante força numa única direção, mas quando o clima está mais calmo, ele atua muito mais como uma brisa, fazendo com que a vegetação do local se balance sutilmente. É claro, nesse meio dá pra gente se impressionar, por exemplo, com as ondas, que tem uma física impressionante por aqui também, e a simulação de água desse jogo merece um grande destaque de fato, mas é a forma como os objetos nos cenários se comportam diante da movimentação de Drake que chama a atenção. Se isso não tivesse sido tão bem feito, quando o assunto são os combates principalmente, não adiantaria de nada ter tanta ênfase no sistema de movimentos de Drake, porque todo o cenário não acompanharia essa qualidade por ficar muito estático, e felizmente tudo aqui é equiparável, tudo aqui foi feito com a mesma qualidade. Enquanto a gente entra em combate com os inimigos no local, tem muitas outras coisas acontecendo em outros pontos adjacentes. Você sempre vai ver explosões, objetos sendo derrubados mesmo que sejam os menores itens possíveis do ambiente, estruturas sendo destruídas, seus companheiros se movimentando de forma independente naquele cenário e criando algum tipo de impacto nele.
tudo nesse jogo é dinâmico. E digo que foi aqui que o PS4 se aproximou da perfeição, porque é difícil achar um problema, já que mesmo rodando na 8ª geração, o padrão visual dele e todo o contexto técnico faz ele parecer que é um jogo de PS5, se olharmos para tudo que o console da Sony lançou até agora. Ele envelheceu muito bem, estamos falando de um jogo de 2016. Acho inclusive que vale até uma curiosidade sobre isso quando a gente compara com o que o hardware do PS5 é capaz de fazer. No geral, Uncharted 4 renderiza as animações dele em tempo real, o que quer dizer que o poder do console está em atuação para poder construir cada cena. Mas, em alguns momentos específicos, existem transições muito abruptas de um cenário para outro durante as cutscenes, algo que, pela necessidade de velocidade no carregamento de elementos, demandaria um SSD dos consoles de nova geração, como é o caso do PlayStation 5. Só que mesmo assim, Uncharted 4 traz isso aqui pro PS4. E para aparecer na 8ª geração, essas animações específicas, que têm muitas transições, rodam dentro do motor gráfico do jogo, porém são pré-renderizadas. Ou seja, os visuais são os mesmos que vemos durante todo o resto do game, mas pela necessidade da transição, elas foram renderizadas em um hardware mais forte, que nesse caso provavelmente foi um PC, e transformadas em um vídeo para serem inseridas nos dados do jogo. O cuidado foi tanto que, olhando para o que temos hoje em dia, parece que o jogo foi feito pensando à frente do seu tempo, mas sabemos que depois dele, esse tipo de cuidado começou a se tornar mais comum no PlayStation 4 e por isso ele tem tantos títulos que impressionam a gente. Assim, o lançamento de Uncharted 4 foi importante para a história do console, não tem como negar. Ele definiu o que era uma experiência de PS4 usando o poder do console e mostrou para a indústria o padrão que precisava ser seguido. Mas eu quero que você deixe no campo dos comentários agora qual foi a primeira experiência que você teve no PlayStation 4 que você olhou e disse: isso é a nova geração. Eu quero saber se você tem a mesma opinião que eu ou se algum outro jogo conseguiu te impressionar tanto quanto Uncharted 4 conseguiu me impressionar. Deixa aí no campo dos comentários, certo? E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. E de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos que a gente postar por aqui. Minhas redes sociais vão estar aparecendo aí. Se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.